volta pra gente falar sobre os nossos filhos. E a Dariane Bagatoli, que é coach de pais e filhos, tá aqui pra gente, pra ensinar a gente um pouquinho como lidar com as situações do dia a dia. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Dani, obrigada. Pais e filhos têm conflitos sempre, não tem jeito, é sempre assim. Você tem muita gente procurando você pra, viu, não tô mais sabendo o que fazer. Tem bastante. Mas assim, a boa notícia, claro, as gerações vão mudando, Sim. os desafios eles vão mudando, mas a boa notícia é assim, como eu estudo bastante, eu vejo livros da década de 70, de 80, que também já lidavam com as mesmas situações de desafios, principalmente em relação ao comportamento, à disciplina das crianças. Então não é um problema nosso esse, sempre foi assim e provavelmente sempre vai ser. Sim, é um Porque desafio. É um conflito de gerações, na verdade, né? Você falou que você tem muita questão de indisciplina, que é o que os pais mais procuram, é isso? Não conseguem segurar as rédeas dos filhos? É, acontece bastante, Dani, porque ainda mais hoje, que eu acho assim, que hoje a gente tem o acréscimo da vida corrida que os pais têm, né? Sim. Então acaba, às vezes, faltando tempo para as crianças. E as crianças, elas precisam de um tempo de qualidade com os pais. Né? As crianças têm necessidades básicas, né? Cada uma com o seu perfil, com o seu jeitinho. E isso, às vezes, os pais não conhecem. Até porque, assim, a gente estuda um monte para ser profissional. Sim. Mas a hora que vai ser pai e mãe, normalmente a gente não estuda, né? Aí a coisa começa a aparecer e aí que na hora da dificuldade que os pais procuram, né? Uma orientação, alguém que ajude. E será que é isso que você comentou que é o segredo? É você realmente ter esse tempo de qualidade com o seu filho? Parar um pouco com o celular, deixa um pouco a televisão de lado. Não agora, tá? Agora pode ficar na televisão. Pra daí você falar e dar uma atenção pro seu filho, conversar sobre a tarefa dele, como foi o dia dele. Ter essa interação dentro de casa? Sim, isso é fundamental. Eu digo assim, que as crianças que estão bem conectadas com os pais, né, que tem esse vínculo forte, são crianças que se comportam melhor, né? Mas é claro, tem um conjunto de fatores aí, porque cada criança tem um jeitão diferente. Sim. E o pai e a mãe precisam ir identificando isso para adequar no seu dia a dia que necessidade que nesse momento precisa ser atendida. Até pela diferença de idade, né? Também. Porque uma criança vai querer que você só fique pertinho brincando de boneca, sei lá eu. O mais velho ali já vai querer que você de repente saia. Qual que é a preferência, assim, pelas idades? O que a gente pode dar um pouquinho mais de atenção para cada uma das faixas etárias? Depende muito da criança. Sim. Tem crianças que são, eu digo assim, tem crianças que são mais exploradoras. É aquela criança que gosta de passear, que está sempre pronta para sair de casa, que gosta de novidade. Tem criança que já é mais caseira, que gosta de um programa mais tranquilo. Tem criança que é mais comunicativa, que então é uma criança que na hora de brincar com os pais, às vezes até aquela criança que é mais mandoninha e tal, que ela tem esse espírito de liderança. Então isso vai acompanhar o jeito da criança conforme ela vai crescendo. Tá? Então o importante mesmo é os pais conhecerem o seu filho e procurarem atender as necessidades dele. Assim, eu diria assim que para a gente generalizar, as principais necessidades das crianças são pertencimento e importância. Então, as crianças precisam se sentir pertencentes à família e precisam se sentir importantes. E como que a gente faz essa conexão? Uma das formas é essa, né? Do dia a dia, a gente ter aquele tempo, eu diria assim, o tempo que eu tenho para estar com o meu filho, eu estar 100% presente para ele. Né? Inclusive cuidar da nossa mente, porque às vezes a gente está ali brincando com as crianças e a gente está pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que não sei o quê, e eu não estou de fato ali 100%. Então o estar 100% é a gente estar ali. E até vocês vão falar de festinha, né? Fazer festa infantil e tal. Vamos pegar esse exemplo. É uma forma da gente fazer alguma coisa diferente com a criança e estando 100%. Porque quando a gente faz coisas diferentes, a tendência é que a nossa mente esteja mais presente para o momento. É verdade. E tanto para nós quanto para as crianças. Porque os maiorzinhos já estão tendo pensamentos mais acelerados. Que bacana. E ali tem as imagens realmente de como você prepara uma festinha em casa. Mas eu fico pensando assim, no dia a dia, de repente a gente... a festinha é uma vez por ano que a gente vai ter, alguma coisa assim. Mas uma atividade que a gente vai fazer que não seja assim, unicamente para criança. Por exemplo, vai fazer jardim. Chama a criança para aquilo, é tão diferente aquilo. Coloca a mão na terra, vai brincar, não se preocupa com a sujeira. São coisas assim também que a gente pode olhar de repente para uma coisa que a gente tem uma necessidade de fazer, que é cuidar do jardim, digamos assim, e inserir a criança nesse momento divertido. Com certeza. Os pais às vezes têm essa dificuldade de perceber isso. Às vezes o pai e a mãe falam assim, mas eu não gosto muito de sentar e brincar com meu filho.
Mas pega uma atividade que você gosta, por exemplo, o jardim, tem pai e mãe que gosta de cozinhar, ou enfim, tem mãe que gosta de fazer artesanato. Pega uma atividade que para você é prazerosa e envolve a criança. Sim. Né? É claro que às vezes, dependendo da idade da criança, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque a criança vai demandar mais atenção, vai às vezes demorar mais para fazer do que se você fizesse sozinha. Mas é uma forma maravilhosa de você inserir o seu filho nessa atividade e ele se sentir importante, né? Você delegar atividades para ele fazer. Porque as crianças, elas querem colaborar, elas gostam disso. Sim. É que às vezes a gente tem pressa, né? Para Sim. fazer tudo e não para isso. Até na rotina do dia a dia, por exemplo, uma mãe que é dona de casa vai fazer o almoço, por que a criança não pode ajudar, sei lá, lavar alface, né? Ela pode fazer essas atividades, a gente tem que confiar um pouco mais nas crianças também, né? Sim. Delegar essas funções para elas. A confiança, eu diria assim, que é um dos aspectos primordiais para a gente alimentar uma boa autoestima na criança. É porque é como bem isso que você falou. Então a criança vai se sentir assim, poxa, a minha mãe confia que eu consigo lavar esse alface, né? Ela deixa eu fazer. E às vezes, por conta da nossa preocupação, ou a gente acha que não vai conseguir, a gente acaba limitando esse desenvolvimento da autoestima da criança, dela se sentir realmente importante porque a minha mãe confia em mim, o meu pai confia em mim que eu consigo fazer isso. E para tudo, né? Pode ser até uma coisa boba, tipo varrer um chão, arrumar a própria cama. É um jeito da gente ensinar também as crianças a serem pessoas melhores. Com e tá ali em certeza. casa, tá fácil, todo mundo pode fazer isso. Sim, são atividades, assim, a gente não precisa ficar inventando coisa diferente. São coisas que estão já na nossa rotina e que a gente pode experimentar fazer de um jeito diferente. Inclusive, assim, eu vou cozinhar com meu filho, vamos cheirar o tempero. Olha que legal. Vamos ver a textura que tem, sei lá, batata com a casca, batata descascada, sabe? Experimenta essas coisas. Usa os 5 sentidos da criança. Isso é muito positivo para desenvolver eles, assim, de uma forma saudável. Então, eu acho que esse é o caminho. Pegar coisas do dia a dia. Ir para a escola, por exemplo. Faz um caminho diferente. Ou então, enquanto está indo para a escola, observa o cenário. Vamos fazer uma brincadeira de olhar onde a gente acha a coisa vermelha, onde a gente acha a coisa verde. E, sabe, vai inserindo coisas simples, mas nesses pequenos momentos que você está com eles. E é aquilo que a gente lembra com carinho, né? Quando a gente fica adulto, que a gente lembra que o pai e a mãe faziam essas coisas com a gente. É uma delícia isso. É verdade. Adorei sua participação. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Super profissional. Para você que está com dúvidas do que fazer com seus filhos, procura a Dariane, então, para a gente conversar, para tirar essas dúvidas.